Vamos estar lendo aqui a história da igreja de Andrew Miller. Viveu em 1810. Um escocês. E hoje aqui o tópico que nós estamos é Cristo, o único construtor de sua igreja. Cristo, porém, é também o construtor de sua igreja. O edifício contra o qual nenhuma artimanha ou poder do inimigo poderia jamais prevalecer. É a própria obra de Cristo. Embora muitas vezes lemos sobre outros edificadores que participaram dela, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É bom ser claro nesse ponto, para que não confundamos o que um homem edifica com o que Cristo edifica. Isto pode trazer uma imensa confusão para a mente, tanto em relação à verdade de Deus quanto ao presente estado da cristandade. A menos que a distinção entre elas seja claramente entendida. Não há nada mais importante do que notar que aqui é Cristo o único construtor de sua igreja. Apesar de Paulo, Apolo e todos os verdadeiros evangelistas terem sido pregadores que levaram pecadores a crer. A obra do Senhor nas almas dos crentes é perfeita. É uma obra real, espiritual e pessoal. Por meio de sua graça em seus corações, eles vão até ele, como a uma pedra viva, e são edificados sobre ele que está ressurreto dentre os mortos. Eles provaram que o Senhor é gracioso. Assim são as pedras vivas com as quais o Senhor edifica seu templo santo. E as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra isto. Assim, o próprio Pedro e todos os apóstolos e todos os crentes são edificados como uma casa espiritual. Quando Pedro fala desse edifício em sua primeira epístola, ele não diz nada sobre ele mesmo ser um construtor. Aqui, Cristo é o construtor. É a obra dele, e dele somente. Edificarei a minha igreja, disse ele. Vejamos agora, a partir da palavra de Deus, o que o homem edifica, que materiais usa e o modo como trabalha. Em 1 Coríntios 3 e 2 Timóteo, capítulo 2, temos isto diante de nós. Uma grande casa é levantada pela instrumentalidade humana, que, de certo modo, é também a igreja e a casa de Deus, como lemos em 1 Timóteo 3,15.
da casa de Deus à igreja do Deus vivo. É também chamada de casa de Cristo em Hebreus, capítulo 3, a qual casa somos nós. Mas a casa, em breve, se tornou tristemente corrompida pela fraqueza e maldade humana. A autoridade da palavra de Deus foi deixada de lado por muitos, e a vontade do homem se tornou de máxima importância. O efeito da filosofia humana nas simples instituições de Cristo foi rápida e dolorosamente manifesta. Porém, madeira, feno e palha nunca poderiam ser bem ajustados com o ouro, a prata e as pedras preciosas. A casa se tornou grandiosa no mundo, assim como a árvore de mostarda. Essa árvore de mostarda aqui é aquela semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, se torna uma grande árvore, né? A casa se tornou grandiosa no mundo, assim como a árvore de mostarda, em cujos galhos se encontra uma inconveniente morada para toda ave imunda e odiável. A conexão com a grande casa dará ao homem um status no mundo muito diferente do mestre, que foi desprezado e rejeitado. Isso é uma coisa que, rapidinho, eu vou falar aqui, né, que muitos não conseguem enxergar, que enquanto está se falando tanto de prosperidade, tanto aí de vitória, sei lá, de coisas tão grandiosas, quando a gente vai nos evangelhos, não encontra nada disso. Eram discípulos simples, o Senhor foi rejeitado, diz até que ele não tinha nem onde recostar a cabeça, as mulheres ajudavam, né, com suas fazendas, contribuindo com o Senhor ali, mas nós, vou botar nós, né, cristãos, nós não queremos enxergar isso, não. Porque os evangelhos estão dando um exemplo de vida cristã, o próprio Senhor ali, aqui nesse mundo, junto com os apóstolos, né, os discípulos dele, e também dos apóstolos da igreja, né, quando começa em Atos, a gente vê que houve fome em Jerusalém, e outras assembleias juntaram recursos, dinheiro para mandar para Jerusalém. Então, no nosso tempo está assim, aquela coisa de grande patrimônios, prosperidade, todo mundo só fala nisso. E a história que a gente vê nos evangelhos não é isso na igreja, né? Pode falar, Lusitânia. Mandar rapidinho, para não desviar muito do assunto aí. Andrew Miller esteve com os irmãos congregados ao nome do Senhor no século XIX, foi? André Miller? Sim. Sim, sim, André Miller todos os irmãos escreveram livros, William Kelly, McTosh, Darby, Andrew Miller e muitos outros aí, muito conhecidos, todos estiveram reunidos somente ao nome do Senhor.
continuar então aqui. Newton até colocou aqui que são 586 páginas. Obrigado, Newton. O arcebispo está ao lado da realeza. Mas a igreja professa não é apenas exteriormente grande, sendo ainda mais pretensiosa ao tentar colocar o selo de Deus sobre sua própria obra ímpia. Essa é a sua maior perversidade e a fonte de sua cegueira, confusão e mundanismo. A igreja professa. O que está falando aqui de igreja professa, irmão? Vamos voltar aqui um pouco. Quando eu falo aqui de igreja professa, é a profissão cristã. A profissão cristã, aqueles que professam o nome de Cristo, e muitos desses, ou melhor falando, até desses daí, que professam da boca para fora, porque os verdadeiros confessam. Eles confessam e também professam a profissão de cristão. Mas a igreja professa, essa daí que é da boca para fora, é a cristandade, né, como foi falado aqui, ele assim, não é apenas exteriormente grande. Grande por quê? Porque entrou o joio junto, entrou no meio do trigo, e isso aí cresceu, né? Exteriormente grande, sendo ainda mais pretensiosa ao tentar colocar o selo de Deus sobre sua própria obra ímpia. Essa é a sua maior perversidade e a fonte de sua cegueira, confusão e mundanismo. Se alguém quiser que dê uma pausa, alguma coisa aí para meditar, alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Paulo, como um homem escolhido pelo Senhor para a sua obra, lançou os alicerces do edifício de Deus. Em Corinto, e outros edificaram sobre ele. Mas nem todos edificaram com material divino. O fundamento correto estava posto, e cada um deveria ver como edificava sobre ele. Em conexão com o verdadeiro fundamento, alguns podiam edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e outros com madeira, feno e palha. Isto é, alguns podiam ensinar a sã doutrina e procurar por uma fé viva em todos os que desejassem entrar em comunhão. E outros podiam ensinar doutrinas erradas e receber a comunhão da igreja pessoas nas quais não havia fé verdadeira. É o joio. Mas sim a mera observância externa de ordenanças. Aqui, a instrumentalidade, responsabilidade e falha do homem entram. No entanto, o próprio edificador pode ser salvo pela fé em Cristo. Todavia, sua obra é destruída. Aqui o que ele está falando é que esses materiais aqui, depois que Paulo lançou o fundamento, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, um cristão verdadeiro, em cima desse fundamento que foi lançado, ele pode construir, falando a verdade ou falando algo que não tem nenhum proveito. A verdade seria, como foi colocado aqui, a sã doutrina, ouro, prata e pedras preciosas, que são coisas que vêm de Deus e que resistem ao fogo.
não vai sofrer detrimento. E um cristão verdadeiro também, se não tomar cuidado, ele pode acabar edificando com madeira, feno e palha, que são coisas humanas, pecaminosas, sem nenhum valor, e passada pelo fogo, são consumidas, não resistem, não tem serventia. É isso que o irmão está falando. De contraponto também, só quem pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas, com certeza somente um cristão verdadeiro. Um falso, ele vai edificar com madeira, feno e palha. Ele não tem fé genuína. Mas aqueles que têm fé genuína, por contaminação, pode acabar edificando errado, com materiais que não servem. Tomemos, então, cuidado, né? Quem está falando aqui também tem que tomar cuidado. Todos nós, é por isso que precisamos estar na dependência do Senhor, para realmente aprendermos. Conversando aqui com a família, né? A gente pode aprender a palavra de Deus intelectualmente. Ou seja, um incrédulo pode entender a história que está rolando ali. Vamos botar aqui como o Davi falou, né? Davi matou Golias. O incrédulo pode pegar isso aí e destrinchar essa história. Mas o sentido espiritual só pode vir por revelação. Só Deus mesmo abrindo o nosso entendimento. Aí é algo que vem do alto. A gente pode conhecer intelectualmente aqui. Então é por isso que há necessidade de oração e submissão para aprendermos. Isso é muito importante, irmão. Não vamos tentar forçar a barra para querer aprender aquilo que o Senhor ainda não quis nos dar a porção. Mas, com sinceridade, nós iremos aprender aos poucos aquilo que é necessário para nós. Não depende de quem corre, e sim daquele que dá o crescimento. Isso é muito importante, a gente tem isso em mente. Descansar. Então vamos lá. Mas há ainda uma outra e pior classe de edificadores que corrompem o templo do Senhor. E são eles mesmos destruídos. Citamos aqui, para a conveniência do leitor, a passagem integral. Nada poderia ser mais claro. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
É isso que o irmão está falando aqui um pouco antes, para a gente ver, né? Essa classe, pior classe de edificadores que corrompe o templo do Senhor. E são eles mesmos destruídos. É o que a gente está vendo aqui no finalzinho. Se alguém destruir o templo de Deus, aquela corrupção que o irmão fala, Deus o destruirá. São eles mesmos que serão destruídos. Podemos ainda observar nas palavras do Senhor: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que ele não havia começado a construir ainda. Ele está dizendo aos discípulos o que ele ainda iria fazer. Ele não diz que já a edificou ou que a está edificando, mas que irá edificá-la. Isto ele começou a fazer no dia de Pentecostes. As irmãs estão acompanhando direitinho, está tendo algum impasse, algum mal entendimento de alguma coisa, os irmãos também, para a gente continuar aqui, né? Então vamos lá. Mas há uma outra verdade ainda mais intimamente conectada com a história da igreja e ligada à sua condição e caráter na terra, que devemos observar antes de darmos prosseguimento à sua real história. Referimos-nos à verdade contida na expressão as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. Isso nos leva à já mencionada grande casa, da profissão de fé cristã meramente externa. No entanto, devemos ter em mente que, apesar de intimamente conectados, o reino dos céus e a grande casa refere-se a coisas um tanto distintas. O mundo pertence ao rei. O campo é o mundo. Seus servos devem ir a semear. Como resultado, temos uma grande casa ou cristandade. Porém, quando tudo aquilo que é meramente nominal na cristandade for varrido pelo juízo de Deus, o reino será estabelecido em poder e glória. Esse será o milênio. Enquanto ainda falava com Pedro sobre a igreja, o Senhor acrescentou: e eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja sendo construída por Cristo e o reino dos céus sendo aberto por Pedro são coisas muito diferentes. Ou seja, irmãos, aqui é um assunto até que a gente tem que ficar batendo sempre, né? Reino dos céus
não é a igreja. Embora a igreja esteja contida, mas o irmão deve falar aqui, né? O reino dos céus. Mas o reino dos céus é uma coisa, a igreja é outra. É isso que o irmão está falando. Então a gente tem que ter isso em mente. É um dos grandes, porém, comuns erros da cristandade usar os termos como sinônimos, como, como se significassem a mesma coisa. Escritores teológicos de todas as eras, ao assumir que eles são iguais, escreveram sobre a igreja e o reino da maneira mais confusa possível. A menos que tenhamos algum conhecimento dos modos dispensacionais de Deus, não poderíamos jamais manejar ou dividir bem sua palavra. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não podemos confundir aquilo que o próprio Cristo edifica com aquilo que o homem edifica instrumentalmente, por meio de coisas como pregação e batismo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é edificada sobre a confissão de que ele é o Filho do Deus vivo, glorificado em ressurreição. Cada verdadeira alma convertida deve tratar com o próprio Cristo antes de ter algo a falar à igreja. O reino é algo muito mais amplo e se aplica a cada pessoa batizada. Isto é, todo o cenário da profissão cristã, seja ela verdadeira ou falsa. Ou seja, vou falar aqui, como é que se entra no reino dos céus? Esse reino aí, como ele está falando. Se entra pelo batismo. E qualquer pessoa, independentemente que ela confesse Cristo ou não, ela pode ser batizada para entrar nessa esfera do reino dos céus. Ela entra pelo batismo. Então, nesse ponto aí, é o homem edificando. E o homem edificando, ele não tem como filtrar isso aí. Mas o Senhor edificando a sua igreja, ele sabe quem são os seus. E não vai entrar nenhum joio na igreja, é impossível. Mas essa questão aqui no mundo, do reino dos céus, a gente pega uma pessoa assim que começa a professar, né, o cristianismo, está lendo a Bíblia e tal, mas a gente não tem certeza de que ela realmente tem vida, tem fé genuína, e batiza essa pessoa. Ela entra na esfera do cristianismo. Então ela foi introduzida no reino, não na igreja, e nem no corpo de Cristo. Ela foi introduzida no reino dos céus, onde esse reino dos céus existe tanto o falso
como verdadeiro, como o irmão colocou aqui. Então, a igreja é pura, somente verdadeiro. O reino dos céus, é bom a gente ter bem isso em mente, que isso, quando a gente divide bem isso aí, serve para os outros passos de conhecimento que vem. A igreja é edificada pelo próprio Salvador dela, que é Cristo, e é somente crentes genuínos. O reino dos céus, que se passa aqui nesse mundo, pessoas são conectadas ao reino dos céus através do batismo. E nesse reino aí existe todas essas pessoas batizadas, sejam elas verdadeiras ou falsas. Verdadeira ou falsa. É por isso que é muito diferente o reino dos céus e a igreja. Não sei se eu embolei aqui na fala, né? Mas deu para entender bem, irmãos, aí, os irmãos. Ou quer que mais algum irmão reunido aí fale um pouco mais sobre isso? O irmão aqui vai destrinchar muita coisa boa, né? Só estou pegando um gancho aqui. Tudo tranquilo, né? Pronto. É bom a gente ter bem isso em mente, viu? Cristo não diz a pedra que lhe daria as chaves da igreja ou as chaves dos céus. Se o tivesse feito, poderia realmente haver algum motivo para o sistema maligno do papado. Era para entender aqui? Cristo não diz a Pedro que lhe daria as chaves da igreja ou as chaves dos céus. O detalhe aqui é que as chaves do céu, dos céus, é no céu mesmo. Só que o Senhor diz assim, as chaves do reino dos céus, que é um reino que se passa aqui na terra. O rei foi rejeitado, então está em mistério. Se assim eu posso dizer, né? O rei não está aqui, mas esse reino, ele veio do céu. E ele continua aqui nesse mundo. Então, o Senhor não disse a Pedro que daria as chaves da igreja e nem as chaves do céu. E aí, irmão, continua aqui. Se o tivesse feito, se o Senhor Jesus tivesse feito isso, poderia realmente haver algum motivo para o sistema maligno do papado. Mas ele simplesmente diz: te darei as chaves do reino dos céus. Se eu não me engano, a Igreja Católica tem Pedro, quem é católico aí já sabe, né, disso, como o Papa, o primeiro Papa. Creio que seja isso aí. Então, eles pegam Pedro para colocar no pedestal lá e faz a sua base doutrinal também em cima disso. Então, continuando aqui. Isto é, essa chave do reino dos céus isto é, de uma nova dispensação. Chaves, como já foi dito, não servem para construir templos, mas para abrirem portas. E o Senhor concedeu a Pedro a honra de abrir a porta do reino, primeiramente aos judeus. Em Atos 2. E depois aos gentios, em Atos 10. E aquela cena lá com Cornélio, né? O centurião Cornélio e sua família. Mas
A linguagem que Cristo utiliza ao falar de sua igreja é de uma outra ordem. É simples, bonita, enfática e inconfundível. Inconfundível. Minha igreja. Que profundidade, que plenitude há nessas palavras. Minha igreja. Quando o coração encontra-se em comunhão com Cristo em relação à sua igreja, existe uma compreensão de suas afeições que palavras não têm o poder de expressar. Mas assim como são, gostamos de ponderar nestas duas palavras. Minha igreja. Mas quem pode falar do quanto do coração de Cristo que está aí revelada? Novamente, pense nessas outras duas palavras. Esta pedra. Como se ele tivesse dito: a glória da minha pessoa e o poder da minha vida em ressurreição formam o sólido fundamento da minha igreja. E, de novo, eu a edificarei. Vemos assim nessas 7 palavras que tudo está nas próprias mãos de Cristo, pois ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículo 23. A abertura do reino dos céus. O Senhor, de maneira especial, concedeu a Pedro a administração do reino, como vemos nos primeiros capítulos de Atos. O termo é tirado do Antigo Testamento. Veja Daniel 2 e capítulo 7 também. No capítulo 2, temos o reino. No capítulo 7, temos o rei. A frase reino dos céus aparece apenas no Evangelho de Mateus, no qual o evangelista escreve principalmente para Israel. Voltando aqui, reino dos céus, só aparece essa frase aí, todo momento, apenas no Evangelho de Mateus. A vinda do reino dos céus, em poder e glória à terra, na pessoa do Messias, era a natural expectativa de todo judeu fiel. João Batista, como precursor do Senhor, apareceu pregando que o reino dos céus estava próximo. Mas, em vez de receberem o Messias, os judeus o rejeitaram e crucificaram. Consequentemente, o reino, de acordo com as expectativas judaicas, foi deixado de lado
No entanto, ele foi introduzido de uma outra forma. Quando o rejeitado Messias ascendeu ao céu e tomou seu lugar à direita de Deus, triunfante sobre todos os inimigos, o reino dos céus começou. Agora o rei está no céu, e como Daniel diz, o céu reina, embora não abertamente. E, a partir do tempo em que ele subiu até seu retorno, este é o reino em mistério. Mateus 13. Quando ele voltar novamente em poder e grande glória, será o reino manifesto. A Pedro foi dado o privilégio de abrir esse reino para ambos judeus e gentios. Isto foi feito em sua pregação aos judeus em Atos 2, aquele momento ali que os judeus se compungiram, né? Teve o Pentecoste e começaram a falar em vários idiomas, línguas. E nesse dia aí que Pedro fala, foram 3.000 almas que de bom grado foram batizadas. Ao batismo aí, introduzindo essas pessoas no reino dos céus. Essas 3.000 almas, quase 3.000 almas, né, que fala assim. De bom grado, eles receberam a palavra e foram batizados. E em sua pregação aos gentios, lá em Cornélio, né, em Atos 10. Mas, novamente, devemos prestar atenção ao fato de que a Igreja de Deus e o reino dos céus não são a mesma coisa. Sejamos claros, para começar, quanto a este ponto fundamental. A identificação falha das duas coisas tem produzido grande confusão de ideias e pode ser vista como a origem do puseísmo, do papado e de todo o sistema humano da cristandade. Não saber dividir essas duas coisas aí causou essa confusão. Os comentários da próxima sessão sobre a parábola do joio tratam diretamente desse assunto, apesar de se referirem a um período posterior ao dos primeiros capítulos de Atos. Deixa eu ver se é muito grande. Acho que ele veio explicando aqui os pontos aqui, viu? Então, é um pouco extenso. Eu acredito que já a gente pode encerrar esse tópico aqui, né, que a gente viu, que foi a chave, né, a abertura do reino dos céus, e deixar a parábola do joio para irmos com calma, observando aqui as coisas.
Ok, irmãos? Alguns dos irmãos aí que estão em comunhão quer fazer alguma ressalva antes da gente encerrar? Só lembrar, né, Del, que esse reino do céu também, numa grande parte da cristandade de nossos irmãos aí, ele é confundido com o céu, né? Muita gente que acha também que é o céu. Eu estou vendo que no texto aí o irmão está tratando como a confusão entre a igreja e o reino dos céus, mas também ele é confundido com o céu. Tem muita gente que também interpreta aquela passagem lá de Mateus, né, 24. Mateus 24, não me lembro bem a passagem, mas fala de tomar o reino dos céus à força, né? E acha que ali está falando do céu, né, de salvação, de ter que tomar a força, né? Ter que conquistar a força, numa mistura tremenda.